Deus seja louvado, glória a Deus. Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, 16h30, queremos honrar bem esse horário e louvamos a Deus por nossa tão esperada ocasião do nosso musical de Natal, musical Adorai. E nós queremos, com muita alegria, dar início neste momento, convidando a toda a igreja aqui, já no nosso culto presencial, para se colocar em pé. Nós temos uma outra igreja, temos tantos outros irmãos que já estão, quem sabe, já se preparando para a segunda sessão do nosso musical, e outros que já estão em casa para participar juntamente conosco. Queremos começar lendo um texto das Escrituras no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Abramos as nossas Bíblias em nome de Jesus. Mateus capítulo 2, versículos de números 1 e seguintes, até o de número 11. Nos diz a palavra do Senhor. Eu leio na nova versão internacional, né, de VI. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Pois, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é Natal. Saúde quem está ao seu lado e diga: hoje é Natal. Talvez você já tenha dito essa frase muitas vezes essa semana. Quantas pessoas você encontrou e disse: hoje é Natal, Feliz Natal? Mas hoje é Natal, hoje é o nosso musical de Natal. A Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, celebra esse dia praticamente há quase 100 anos, gente. Eu poderia dizer que por esses 111 anos de história de vida da igreja, é exatamente no dia 25 de dezembro que a igreja se reúne para celebrar este momento. E hoje nós temos o nosso musical Natal, a nossa primeira sessão. Vamos orar ao Senhor, em seguida já
daremos prosseguimento à nossa abençoada programação e daqui mais alguns instantes o nosso coral estará vindo ao altar do Senhor para ministrar louvores ao seu nome. Vamos orar? Pai de amor e de verdade, que alegria, Senhor, nos reunirmos, nos encontrarmos na Tua casa, para bendizer, para Te adorar, na beleza de Tua santidade. Hoje é Natal, Senhor. Nós Te bendizemos, ó Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Senhor da glória, nós Te agradecemos, Senhor, porque neste dia nós celebramos o mais precioso, a maior de todas as dádivas que o Senhor concedeu a homens e mulheres, o dom da vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor, que um dia nasceu em Belém, mas também nasceu em nossos corações, pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Inspira, Senhor, toda esta programação, todos os momentos, todos os instantes do nosso musical de Natal. Senhor, os músicos, cantores e cantoras, o nosso coral, Pai, e que tudo concorra para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração que por fé fazemos, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, tomem assentos. Nosso grupo de louvor, adorando a Deus com muita alegria. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Esse amém pode ser mais forte? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos vocês estão felizes em estar nessa tarde aqui, adorando ao Senhor? Vamos adorar com intensidade hoje. Hoje é Natal. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Já em nome do Ministério de Música, nós queremos dedicar a você um Feliz Natal, a toda a família. Que o Senhor continue vos abençoando com toda sorte de bênçãos. Jesus é o plano perfeito. Amém? Ele veio para salvar, veio para libertar. E nós vamos cantar isso agora. Não deixe de cantar. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, aleluia. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez, somente o plano que Deus. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Ele é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. um plano para salvar, um pacto para selar,
salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Quantos foram alcançados? Me libertou. Ele é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. e ele pagou o preço. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Levante suas mãos e diga: Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. um grande coral cante. O seu nome é aleluia. Não há amor maior do que o amor de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar de pé para a gente cantar um louvor muito especial. Noite de paz. Aleluia. Aleluia. É uma noite de salvação. Por isso estamos aqui. Você pode abraçar e quem está do seu lado e desejar a ele Feliz Natal. Talvez você chegou aqui e nem fez isso, e agora vai fazer em nome de Jesus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, Belém indicando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor,
pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado para sempre. Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos. Glória a Deus, como sempre. A casa fica pequena e que bom seríamos, irmãos, que pudéssemos acolher todos em uma sessão apenas. Mas no próximo ano, com a graça de Deus, nós estaremos já no novo templo. Quem confirma diz amém. Meus irmãos, chegamos a um momento especial, como sempre, no nosso musical, antecedendo o musical de Natal, o momento do Santo Ofertório. O ofertório é um momento precioso, é um momento intrínseco da adoração ao nosso Deus. Um momento em que abrimos os nossos corações e também estendemos as nossas mãos, em gratidão ao Senhor, porque tudo que temos, que recebemos, que somos, que almejamos ser, tudo vem dele. Como diz Tiago, vem do Pai das luzes. Onde não há mudança, sombra alguma, nem variação. E nós adoramos ao Senhor e temos imensa gratidão de estar juntos com essa igreja amada do Senhor, que durante todo esse ano tem dado suporte com a sua fidelidade, honrando a Deus com as suas ofertas e com os seus dízimos. Então esse é um momento muito precioso, meus irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento. Também aos nossos irmãos, não somente no culto presencial, mas no culto online, que, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, plantam uma semente de amor em terra fértil, e ela sempre frutifica. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia muito, muito colherá. Deus ama quem dá com alegria. E nós vamos agora agradecer a Deus, curvemos nossas cabeças para este momento. E nesta ocasião do ofertório, estará louvando a Deus o grupo musical, a nova geração de crianças TC. Alguns já estão as crianças crescidas, né? Assim, já faz com 15, 16. Há poucos dias eram pequenininhas aqui no conjunto infantil, mas agora já estão mais crescidos. E louvamos a Deus por essa nova geração. E eles vão louvar ao Senhor. Neste momento é uma forma também de agradecermos a Deus neste momento do Santo Ofertório. Oremos ao Senhor. Pai, que alegria, Senhor. Nosso coração se enche de júbilo por poder te adorar, Senhor. Ó Senhor, parece-nos que, vez por outra, quando estamos diante de Ti em adoração no momento do ofertório, é como se o Senhor estivesse naquela ocasião, quando aquela pobre viúva, ó Senhor, transitou no meio da aristocracia de Israel, de tantas pessoas importantes, abastadas, ricas, do sacerdócio, do clero, Senhor, que iam até o gasofilaço, e lá estava Jesus contemplando a intenção do coração, o amor, o desprendimento de uma mulher que dava uma pequena moeda. E o Senhor depois ressaltava dizendo, ela foi quem mais contribuiu, porque ela deu tudo o que tinha. Sim, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor olha e contempla os intentos do nosso coração. Ó Deus, e como nós te adoramos, como essa igreja tem te honrado, Senhor, com fidelidade todo este ano. Sou grato, Senhor, pois tem dado suporte à obra do Evangelho, do sacerdócio, estrutural, administrativa, organizacional, missionária, social. Assim, Senhor, é a tua igreja, AD Templo Central. Senhor, recompense os meus irmãos e minhas irmãs, os que estão aqui no culto presencial, os que estão no culto online, com toda sorte de bênção, Senhor. Não somente no final deste ano, mas no próximo ano, segundo a tua boa mão, ó Deus, que eles possam prosperar cada vez mais e tenham a tua bênção
em suas finanças e seus recursos. Em nome de Jesus eu oro, por fé já te agradeço. A igreja do Senhor dá um lindo amém para Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, quantos podem declarar que vieram também adorar com o nosso coral aqui no musical de Natal? Nós estamos aqui também como adoradores. Glória a Jesus. E nesse instante nós vamos dar início ao nosso musical, já convidando o nosso coral para vir até diante do altar do Senhor e ministrar louvores a seu santo nome. Então agora, a partir de agora, vamos iniciar o nosso musical de Natal 2019.
e 25, em nome de Jesus.
paz do Senhor para todos. O Natal chegou. É o tempo em que nos reunimos com a família e amigos, trocamos presentes e nos envolvemos no espírito de amor e solidariedade que acontece nessa época do ano. E nesse grande movimento de dar e receber presentes, organizar festas, jantares e ceias, frequentemente nos esquecemos da razão pela qual celebramos o Natal. Como podemos esquecer do último presente que Deus nos deu através do seu Filho, Jesus? É por isso que estamos aqui hoje, reunidos para honrar o nascimento do Salvador do mundo. A história começa bem antes do nascimento do Deus menino. Antigos profetas já haviam falado sobre o Messias para livrar Israel, para tirá-los da escuridão, para salvar. Foi a expectativa da vinda do Messias que deu aos filhos de Israel esperança e alegria durante o cativeiro. O Messias estava chegando para todos libertar. Mas o tempo foi passando e o Messias não chegava. A jornada se tornou em sofrimento. Foi-se a expectativa da vinda do Messias. Agora conheciam o peso da opressão. Como poderia Deus não redimir seu povo escolhido? Como poderia ele não cumprir o que havia prometido? Seu filho vai andar.
Vem logo o Redentor. Como os filhos de Israel ansiavam pelo Messias. As palavras dos profetas pareciam distantes diante da opressão pelos persas e agora pelas leis romanas. Redentor, vem logo. Então, pela providência de Deus, o tempo chegou e Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, pequena cidade da Galileia, para falar com uma virgem que estava para se casar com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo disse: Maria, não tenha medo. Você foi escolhida por Deus para dar à luz um filho, e quando nascer, será chamado Jesus. Ele será o filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reinado não terá fim. Como será possível isso? Maria perguntou ao anjo, se ainda sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo lhe envolverá. Mesmo em meio a tantas perguntas e dúvidas, Maria tinha no coração a certeza de que Deus estava cumprindo sua promessa para redimir Israel. Era verdade, sim, Jesus o Redentor estava chegando. Embora esse
José, o marido de Maria, por ser um homem reto e conceituado, não querendo se expor publicamente, planejou separar-se dela secretamente. Enquanto assim pensava, José adormeceu e um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e seu nome será Jesus. Ele salvará seu povo dos seus pecados. Também não posso entender. Tão simples sou um carpinteiro. Como posso ser pai de um grande rei? Embora existam perguntas, a minha alma engrandece ao Senhor. Grande plano de amor, nosso Redentor está chegando para salvar-nos, Messias e para ser o Pai, a vitória nos trará, vai livrar o seu povo do pecado. E a paz irá reinar em meu coração. Vou cantar, sei que o meu Salvador vem muito em breve. Se isso é possível, E eu sei que Deus de tudo vai cuidar. Vai se cumprir a tão feliz promessa. A vinda do Messias chegou. Nosso Redentor está chegando para salvar-nos, Messias e Deus escolhidos
E naqueles dias, César Augusto decretou um recenseamento para os romanos. E todos foram para a sua própria cidade para se registrarem. José saiu de Nazaré, na Galiléia, e seguiu para Belém da Judéia, terra de Davi, porque ele pertencia à linhagem de Davi. E quando lá chegaram, cumpriu-se o tempo para o bebê nascer, e Maria deu à luz um menino. Ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estrebaria. Que lugar impróprio para um redentor! Uma estrebaria, dormindo em meio aos animais. Seria este um lugar de realeza? Agora as colinas da Judéia ganham vida. Uma multidão de anjos que há muitos esperavam esse evento enche os céus com a celebração do nascimento do Salvador. Vamos nossa voz levantar, pra o Rei Jesus louvar e adorar. Pois o menino nos nasceu, só Ele é o Salvador. Boas novas temos, que vão alegrar toda a terra. Nessa noite tão linda, o Salvador nasceu. Seu nome é Jesus, o Senhor. Vamos nossa voz levantar, pra o Rei Jesus louvar e adorar. Hoje o menino nos nasceu, só Ele é o Salvador. O bebê nasceu numa manjedoura. Veio pra salvar todo pecador. Proclamemos ao mundo o seu amor sem fim. O Salvador desceu pra nos salvar. Vamos nossa voz levantar, pra o Rei Jesus louvar e adorar. Hoje o menino nos nasceu, só Ele é o Salvador. Vamos nossa voz levantar, nas alturas, e ao Rei Jesus adorar. Nas alturas, hoje o menino nos nasceu. Nas alturas, só Ele é o Salvador. Glórias a Deus nas alturas, louvemos, Ainda sonolentos, os pastores não podiam acreditar no que viam e ouviam. Lá estavam eles, anjos, anunciando o nascimento do Salvador. Assim que os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros:
Vamos até Belém para ver essas coisas que estão acontecendo e que o Senhor nos fez saber. Anjos no céu anunciaram, nasceu hoje o Salvador. Deixou seu lar e a terra desceu, a todos quer salvar. Os anjos acharam Jesus. Queremos também ver esse Rei, o Salvador que nasceu. Veio ao mundo pra salvar-nos, veio ao céu trazer luz e confortar corações. Veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho que salvou-nos. Ao mundo nós o aguardamos e hoje ele aqui está. Anjos cantaram no céu azul, o menino rei já nasceu. Profetas já nos falaram de um rei que ao mundo iria salvar. Queremos também ver esse rei, o rei que Deus prometeu. Vir ao mundo pra salvar-nos, veio ao cego trazer luz e confortar corações. Veio ao mundo para nos livrar e trazer a esperança. Cantemos sem cessar, louvai o bebezinho que salvou-nos. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém perguntando: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Queremos ver o Rei, Nosso o Rei de tudo aqui. Distantes vemos nós, a estrela vai mostrar onde o bebezinho está. Queremos ver o Rei, nosso rei, o Rei de tudo aqui. tudo aqui. Aquele de quem nas Escrituras se ouvir. Queremos ver o Rei.
realeza. Queremos ver o Rei, o Rei de tudo aqui. Ali em Belém, o Rei iremos achar. Queremos ver o Rei que buscamos é santo, seu rosto vamos ver. A estrela brilhante vai nos guiar, ali onde está o Rei, nosso Rei. Achamos nosso Rei de tudo aqui. Chegamos ao final, queremos louvar, presentes vamos dar. Achamos nosso Rei de tudo aqui. Dai glórias ao Rei, as vozes erguei. Achamos nosso Rei, achamos nosso Rei, o Rei de tudo aqui. Chegamos ao final, queremos louvar, presentes vamos dar. Achamos nosso Rei, o Rei de tudo aqui. Dai glórias ao Rei, as vozes erguei. Achamos nosso Rei, nosso Rei, nosso Rei, nosso Os magos se alegraram quando encontraram o Rei Salvador. Ouro, incenso e mirra simbolizaram a adoração daqueles que, durante meses, buscavam encontrar o Rei dos Reis. A pergunta pode ser feita a nós: já encontramos o Rei Salvador? Se o encontramos, nosso louvor e adoração devem ser como os magos, que deixaram tudo para seguir a estrela. Pastores foram ver e adorar o bebê. Também os magos foram dar humilde adoração. Os anjos não louvam
Assim como os pastores vieram à estrebaria, assim como os magos seguiram a estrela e se ajoelharam com reverência diante do rei bebê, possamos nós também prestar louvor e adoração ao Filho de Deus. Jesus, só Tu és digno do nosso louvor. Só Tu és Deus Santo, coroado.
Deus seja louvado para sempre por esses momentos preciosos de adoração, hoje no nosso musical de Natal 2025, com o nosso coral aqui da nossa AD Tempo Central em Fortaleza. Chegamos no momento precioso do nosso musical de Natal, o momento da ministração da palavra de Deus, como já é uma tradição em nossos musicais, um momento em que ouvimos também Deus nos falando através da mensagem da sua palavra. O pastor Ozian Gomes, vice-presidente da igreja, estará encarregado deste momento, desta ministração, na primeira sessão do nosso musical, e eu estarei no segundo momento, logo mais, a partir das 19 horas. Pastor Ozian Gomes, em nome de Jesus, com a oportunidade. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Que fim de tarde abençoado, com tantos louvores maravilhosos que temos ouvido e também adorado ao Senhor. Eu peço que todos presentes, por favor, se puderem, abram suas Bíblias comigo, no mesmo texto que o nosso pastor já leu na abertura desse musical, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, e o nosso pastor leu do versículo 1 ao 11, e é, de fato, toda a extensão do texto, que embasa uma palavra de Deus aos meus irmãos, amigos presentes aqui. E é muito bom ver esta casa completamente repleta de irmãos e irmãs, que todos os anos, no dia 25, se unem a essa igreja para esse momento tão especial para todos nós. É Natal e estamos para bendizer e adorar o grande Rei que é manifesto. E eu quero ler apenas 2 versículos, os 2 primeiros versículos, mas trarei uma palavra de Deus aos irmãos, baseado em toda a extensão desse texto, dos versículos 1 ao versículo 11. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, eu leio na Revista Corrigida. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herode, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Meus irmãos, durante todo o mês de dezembro nós estivemos imersos nesse universo de adoração aqui na igreja. Uma série de ministrações aos domingos com o tema Um Convite à Adoração, e essa série culminou na última pregação, que foi no culto de doutrina da última terça-feira, e que introduzia e era um anúncio do nosso musical desse ano, que tem como tema Adorai. A verdade é que no Natal nós somos amplamente convidados a adorar. A linguagem da adoração está por toda parte. Porém, quando li o Evangelho de Mateus e busquei do Senhor uma palavra nesse tema, o Senhor me fez perceber em como esse Evangelho nos confronta com uma verdade menos confortável. Afinal de contas, o nascimento de Cristo não é apenas um convite à adoração, mas é uma exigência à adoração. Mas eu percebo que na narrativa de Mateus, esse mesmo nascimento, ele tem também como um papel regulador da adoração. E foi essa percepção que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar uma palavra com todos vocês nesse fim de tarde, meus irmãos. Mateus 2 não apresenta apenas uma adoração espontânea. Na verdade, há uma adoração composta de critérios, de exigências muito claras em Mateus. Afinal de contas, o texto revela que na cena do nascimento de Cristo, no anúncio do nascimento de Cristo, embora tenha provocado uma resposta e uma reação de adoração por tantos lugares e instâncias, em Lucas, essas diferentes cenas está muito mais clara. Os céus adoram, os pastores adoraram,
os magos adoraram, e a gente viu na encenação que dramatizou esse momento aqui no musical. Mas a verdade é que nem todos que foram interpelados por esta cena conseguiram adorar. Muitos tiveram acesso a este evento, foram avisados sobre eles. Não ficaram desavisados quanto ao significado daquele evento. E obviamente que isso tem a ver com o fato de que a verdadeira adoração, ela responde a exigências impostas pela revelação do próprio rei que está nascendo. Por exemplo, quando a gente abre o texto de Mateus 2, a gente percebe que Herodes, por exemplo, ouviu este anúncio, mas não adorou. Os escribas também sabiam sobre este fato, conheciam as Escrituras, tinham pleno conhecimento de que aquele tempo apontava para o tempo culminante do cumprimento da promessa que Deus tinha feito por tantas vezes aos profetas, mas mesmo assim não reconheceram e não adoraram. A cidade foi informada, mas não adorou. Pessoas ouviram, pessoas estiveram diante do anúncio e simplesmente decidiram ignorar. Isso mostra que o problema não é a ausência de dados, gente, mas muitas vezes a incapacidade de atender às exigências da verdadeira adoração. E foi essa a percepção que Deus trouxe ao meu coração. Assim, o imperativo do texto, adorai, como é o tema do nosso musical, gente, não é apenas um convite, mas ele é também apresentado nessa reflexão a vocês com qualificativos, com exigências, porque Mateus traz essas exigências da verdadeira adoração, o tipo de adoração que Deus espera, o tipo de adoração que Deus deseja. E essas exigências não são arbitrárias, elas fluem da identidade daquele que nasceu. Afinal de contas, o rei não pode ser adorado de qualquer maneira. E aí em Mateus 2, a adoração ela não é opcional. O rei nasceu, está posto, ela não é neutra. Ninguém se depara com este anúncio e não se perturba, não se desloca, não se redefine. Todos de alguma maneira são interpelados e suas vidas mudam para melhor ou para pior. Mas é também, meus irmãos, uma cena que não pode ser descrita como mera afetividade, e é inevitável a gente não ser tocado por essa sensação e essa percepção de imaginar um bebezinho indefeso num lugar difícil, com limitações. Essa adoração que Deus põe diante de nós, a partir do anúncio do seu Filho, meus irmãos, ela exige caminhada, ela exige risco, ela exige rendição. E somente quem entende essas exigências conseguem de fato adorar como o rei exige ser adorado. Portanto, meus irmãos, essas exigências não são qualificativos estéticos da adoração, mas são critérios revelacionais que Deus nos mostra aqui em Mateus 2. Exigências atreladas ao próprio senhorio de Cristo. Portanto, adorar em Mateus, meus irmãos, é corresponder corretamente às exigências que o nascimento do rei impõe. E eu queria olhar para algumas dessas exigências, daquilo que qualifica a verdadeira adoração, segundo Mateus 2. Porque, segundo Mateus 2, em primeiro lugar, a adoração verdadeira, ela exige uma compreensão correta de quem Cristo é. Perceba isso nos 2 primeiros versículos. Mas Mateus, na sua intenção de falar com os judeus, e aqui reafirmar a identidade judaica e messiânica de Cristo, ele constrói cuidadosamente a identidade de Jesus, e ele fala de Belém, ele fala de Davi, ele fala de rei, ele fala de Messias, e aí o seu texto começa com os magos reconhecendo essa identidade e afirmando: viemos para adorá-lo. Eu estava olhando esta cena e fiquei tão admirado, porque é incrível. Esses homens não vão a um lugar comum, eles vão ao palácio do rei dos judeus. Percebam, reis estrangeiros, homens vindo de longe, de terras distantes, adentrando ao palácio do rei, ficando diante do rei, dizendo: aonde é nascido o rei? Aonde nasceu o rei dos judeus? O rei está ali diante deles.
E obviamente que fala da percepção que os magos têm, e isso foi por divina revelação de que aquele menino é de fato o Messias, o prometido rei, herdeiro do trono de Davi. E quando eu pensava nisso, gente, veio ao meu coração essa percepção de que a adoração, ela não precede a revelação, ela responde à revelação. A identidade de Cristo, meus irmãos, quando distorcida, quando corrompida, a adoração também é corrompida. Foi um trecho da mensagem do pastor terça-feira, de que é uma exigência da celebração, o conhecimento de Deus. E eu pergunto, por que é importante? Por que é imprescindível conhecer o verdadeiro Deus para que se tenha uma verdadeira adoração? Por dois motivos óbvios. Primeiro, porque a adoração ela é sempre uma resposta, ela nunca é uma iniciativa humana. A adoração é sempre o homem respondendo aquilo que Deus revelou. Portanto, se a percepção é distorcida, se é equivocada, se é corrompida, essa adoração também é, por efeito cascata, corrompida, gente. Mas também porque a verdadeira adoração, ela não pode ser atribuída a uma imagem construída, que muitas vezes é fragmentada e distorcida do próprio Deus. E eu estava pensando sobre isso, porque muitas vezes nós pensamos que estamos adorando a Deus, mas se a imagem de Deus que está diante de nós não corresponde ao Deus da Bíblia, essa adoração é um ato de idolatria, porque aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, não é o próprio Deus, mas um ídolo, que nós criamos e projetamos nele a impressão de se tratar do próprio Deus. É importante que se diga que aquilo que se sabe de Deus, sabemos porque Ele revelou. No entanto, não há, gente, uma abertura infinita para percepções subjetivas, pessoais. Talvez eu ofenda uma mente pós-moderna aqui, ou que esteja assistindo esse culto, ao afirmar isto, mas Deus não está dissolvido numa infinidade de percepções pessoais, de impressões subjetivas da transcendência. Deus é exatamente aquilo que Ele revelou ser pelas Escrituras. Portanto, a verdadeira adoração só é verdadeira adoração se corresponder à imagem verdadeira desse Deus. Porque se a imagem verdadeira desse Deus está corrompida e distorcida, não temos um Deus, nós temos um ídolo. Logo, essa adoração é um ato de idolatria. Por isso que toda verdadeira adoração, ela prescinde de uma correta compreensão de quem é o Deus que estamos adorando. Meus irmãos, a verdadeira adoração nasce da revelação correta de quem Cristo é. Vocês podem repetir isso comigo? A verdadeira adoração nasce da revelação correta de quem Cristo é. Hoje muitos celebram um menino que inspira ternura, mas resistem ao rei que governa. Cantam sobre Jesus, mas evitam lidar com o seu senhorio. E na prática, meus irmãos, isso se traduz numa fé agora que é reduzida a bem-estar emocional, num Jesus que é invocado para confortar, mas não pode confrontar, porque ofende. E assim o Natal ele é celebrado às vezes sem arrependimento, sem confissão, sem submissão. Meus irmãos, adorar no Natal exige que revisemos quem é Jesus para nós. Quem é o Jesus do seu Natal? Não o Cristo moldado pela cultura, eu estou falando do Cristo revelado pelas Escrituras. Mas há uma segunda exigência da verdadeira adoração no texto de Mateus 2. Afinal de contas, a verdadeira adoração, ela exige lealdade corretamente ordenada. Perceba que quando os magos chegam ao palácio de Herodes, Herodes não consegue adorar porque ele não consegue abrir mão do próprio trono, e para ele, aquele menino é uma ameaça, tanto uma ameaça que ele fica completamente transtornado, e agora precipita, gente, um infanticídio naquelas terras, matando muitas crianças, como os profetas já haviam anunciado. Os escribas não adoram porque não querem sair da sua zona de estabilidade, e a partir da imagem idealizada do próprio Messias que está agora construída em suas mentes, eles não são capazes de se despedir disso, para se permitir ser atraído por aquela figura simples, pobre,
Afinal de contas, se trata de um bebê filho de um casal humilde, sem recursos. A revelação do rei expõe lealdades que muitas vezes estão em conflitos dentro de nós. Porque, meus irmãos, onde Cristo é rei, nenhum outro trono pode permanecer. E essa é a dificuldade que temos de adorar Cristo. Porque, e nós costumamos falar isso aqui nos cultos, porque um dos fatos que qualifica e descreve a adoração ao verdadeiro Deus, é que o verdadeiro Deus exige adoração exclusiva. Deuses pagãos, expressões culturais e religiosas de povos, por muitas vezes permeiam e são capazes de conviver tranquilamente com uma ideia de pluralidade, com uma coexistência de divindades, não há ciúme. O máximo que se tem é um Deus superior, mas há outros deuses menores, inferiores, que também são dignos e podem ser venerados, admirados e adorados. A questão do Deus que estamos anunciando é que Ele é absolutamente exigente quanto à lealdade absoluta dos seus adoradores. É por isso que Ele se apresenta no primeiro momento em Êxodo a Moisés e manda que Moisés o trate desta forma ao seu povo: eu sou o único Deus e fora de mim não há outro. É assim que o Rei Jesus se apresenta. Por isso que a lealdade agora, ela é confrontada. Herodes olha para o anúncio, olha para o trono, e o seu coração está preso no trono. Os escribas e as autoridades daquele povo olham para o anúncio e para todo o conforto e para a imagem que eles mesmos construíram e que pregaram e que de alguma forma firmaram no coração do povo para com isso manter a zona de conforto que agora eles participam e se completam dela. Abrir mão disso é impossível. Esse menino confronta, gente, o conforto dos religiosos hipócritas de Jerusalém. A simplicidade desse menino afronta os poderosos da aristocracia de Jerusalém. A simplicidade desse menino não bate com as expectativas idealizadas daquelas autoridades que não concebem a ideia de um Messias e herdeiro de Davi que vem daquela forma, humilde, simples, sem ter um lugar decente para nascer. Não há nada que se mostre adequado para um rei nesta criança. Mas perceba, não se trata de uma imagem completamente estranha ao que foi revelado nas Escrituras. Deus falou pelos profetas. Deus disse através de Miqueias que o seu filho seria da singela e pobre Belém. Deus falou através de Zacarias que o seu filho seria um pastor, um homem simples, um homem de dores. Deus falou através de Isaías que o seu filho seria um homem sofredor, sem parecer, sem formosura, sem trazer consigo a imagem majestosa de um grande rei, de um grande monarca. Deus falou através de Daniel que o seu filho seria o filho do homem. Deus falou, mas muitas vezes não importa o que Deus falou, o nosso coração já tem um dono, e não estamos dispostos a destronar quem já está sentado nele. Mas entendam, a verdadeira adoração exige lealdade corretamente ordenada. Ou você tem Jesus, ou você não tem nada. Não há meio termo. O Natal continua expondo nossas lealdades a quem adore Cristo, desde que Cristo não interfira nas suas decisões pessoais. A quem celebra o Natal, desde que ele não questione suas prioridades, seus hábitos, seus valores. A quem cante louvores, mas preserve cuidadosamente seus reinos privados. Às vezes, eles mesmos são deuses de si. E aí, na prática diária, gente, isso se manifesta quando Cristo muitas vezes é celebrado no culto, mas excluído das nossas decisões diárias. O discurso é cristão, mas a agenda é mundana, é secular, é governada pelo Deus deste mundo. A fé é mantida desde que não exige mudança de rota, desde que se preserve o conforto,
a vida como você bem deseja. Mas eu sinto dizer, adorar exige destronar aquilo que compete com Cristo, seja o que for. Mas em terceiro lugar, a adoração verdadeira exige fidelidade perseverante à revelação percebida. E aqui a cena está novamente nos magos, e a gente vê essa dramatização, o percurso feito, é um longo caminho, só existe um sinal, só existe uma estrela que foi mostrada, e eles caminham, eles perseveram, eles seguem a luz. A adoração em Mateus, ela não é apenas um ato, ela é um processo que se sustenta pela fé. E foi pensando nisso que Deus trouxe esta frase ao meu coração. A verdadeira adoração, ela não se mede pela intensidade do momento, mas pela fidelidade no caminho. Porque não se trata do som do grito do nosso louvor, não se trata das lágrimas que derramamos no momento de explosão emocional, não se trata de uma reação pontual, espontânea, mas que é circunscrita apenas àquele dia, àquela hora e àquele momento. Aquilo não dirá nada sobre quem somos e o que faremos nas próximas horas seguintes. A verdadeira adoração, gente, ela sempre é conferida, confirmada, autenticada, pelo modo como nos apresentamos no caminho, quando a estrela é mostrada, quando seguimos o Cristo, já não somos mais levados em outra direção, senão ao seu encontro, e nada muda a nossa rota. Sabe, nós vivemos em uma cultura de imediatismo espiritual, queremos respostas rápidas, experiências intensas, soluções instantâneas. E eu estava meditando nessa mensagem, falando com Deus sobre isso, e vinha ao meu coração essa percepção do quanto, para muita gente, a experiência do Natal pode ser uma experiência frustrante de coisas que queriam e não conseguiram, de uma roupa que não se pôde comprar, de um carro que não se pôde ter, de uma casa nova que não se pôde ter, de uma viagem que não foi como se imaginava. Às vezes o Natal, ele termina para muita gente com aquela sensação de que poderia ser melhor, mas o presente não veio, Papai Noel não desceu na chaminé. E essa sensação mundana, da cultura consumista nossa, por muitas vezes ela perpassa a própria espiritualidade cristã, de maneira em que chegamos, muitas vezes, com aquela sensação de que não temos o suficiente, de que foi nos negado coisas que eram importantes demais para que a vida tivesse perfeita. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui, que nesse fim de tarde vê essa cantata e precisa ouvir isso, que está, às vezes, na própria mesa de casa, num jantar maravilhoso com a família, e aquela sensação, está faltando alguma coisa. O problema é que quando o que está faltando é uma roupa que você não pôde comprar. O problema é que, às vezes, o que está faltando é algo que ganhou um peso e um valor e uma importância tão grande para você naquele dia e naquela hora, que você não consegue desfrutar e celebrar tudo de bom que está à sua volta. Você não é capaz de relativizar as perdas, os dissabores, as dores, porque são parte do caminho, e essa é a imagem que eu tenho dos magos. Por isso que o Natal nos chama a uma adoração que caminha quando não sente, que persevera quando não entende, que permanece quando não vê. É essa imagem que temos dos magos. Eles querem ver o rei, eles não se contentam se não chegar diante do rei e adorá-lo. Na vida da igreja, meus irmãos, e eu sei que eu estarei falando para pessoas aqui, escute isso. Na vida da igreja significa continuar adorando mesmo em tempos difíceis, permanecer fiel mesmo quando a fé não é recompensada materialmente, confiar que Deus continua guiando mesmo quando a estrela está distante e por um momento ela escureceu e já não vemos mais nenhuma luz.
a gente segue, a gente caminha, a gente dá um passo adiante. Eu estou falando com pessoas aqui que diante de dias difíceis está aqui para adorar, para celebrar, para se alegrar no seu Deus, porque sabe que a sua alegria não está circunstanciada às coisas que têm acontecido. Sua alegria se firma no fundamento inabalável do Deus que existe e vive para sempre. E Ele é manifesto em Jesus Cristo. O Natal nos fala disso, gente. Por isso que a imagem do Cristo diante de nós, embalado, relativiza tudo mais. É como se tudo que importasse para a gente se empalidecesse, perdesse cor e importância, e a gente não fosse mais capaz de olhar para outra direção, senão para aquele menino e dizer: tu és tudo que eu sempre precisei. Em ti estão as mais preciosas riquezas que eu poderia desejar. Te conhecer é a maior realização e satisfação que um ser humano poderá ter na vida. Quantos podem confirmar isso nesta tarde? Porque já estiveram diante deste menino, do Filho de Deus, e ao estar diante dele descobriram que não há nada que se compare a vê-lo, a prostrar-se diante dele. E isso nos leva, gente, à quarta exigência da verdadeira adoração. Porque a adoração verdadeira, ela exige rendição total ao senhorio de Cristo. E a imagem aqui do último versículo do capítulo 2, porque lemos na leitura oficial do culto de 1 a 11, fala dessa prostração, e ela é inevitável diante do rei. Não há adoração sem submissão, meus irmãos. O gesto físico, ele expressa, na verdade, uma realidade interior. Não se trata apenas de joelhos dobrados, se trata de corações curvados, se trata de alma submetida, se trata de vida rendida. E aí, eu queria que você pensasse sobre isso. Não se adora verdadeiramente Cristo sem uma completa rendição a Ele. Não há verdadeira adoração sem uma completa rendição a este Rei. E talvez aqui está o ponto mais desafiador do Natal. Porque muitas vezes adoramos, mas não nos rendemos. Cantamos, mas não obedecemos. Celebramos, mas não submetemos a vida. Na prática, gente, a rendição se manifesta quando a vontade é colocada sob o governo de Cristo. Decisões são tomadas à luz da sua palavra. A fé deixa de ser confirmação verbal e se torna agora obediência concreta. Ela encarna na nossa vida. Por isso que adorar é entregar o controle. Sem rendição pode até ter música, mas não terá adoração. Sem rendição pode até ter cânticos, mas não terá adoração. Toda genuína adoração prescinde, gente, o ato de render-se, de prostrar-se. Tu és o meu rei. O meu rei não é Herodes. O meu rei não é César. O meu rei não são os reis desse mundo. O meu rei não é o dinheiro. O meu rei não é o amor romântico. O meu rei não são meus sentimentos pessoais, o meu ego. O meu rei és tu, Senhor Jesus. E diante de ti eu me prostro e eu te adoro. E todas essas riquezas que trago a ti como oferta é apenas um símbolo de que na verdade elas nem riquezas são, porque o verdadeiro tesouro está em ti, e a minha maior e mais preciosa riqueza agora é tê-lo como meu Senhor. É por isso que muitas vezes Deus se apresentou aos seus filhos, aos seus servos, como sendo Ele mesmo o próprio galardão, a própria herança, a própria riqueza. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, saia da sua terra, vou te dar uma terra, vou te dar uma família abençoada, em ti serão benditos todos os povos da terra. Abraão sai, e chega um dia de caminhada, de comunhão profunda. Ele se revela a Abraão e diz: Abraão, eu sou o seu galardão.
Eu sou a sua herança. É por isso que Jeremias, no dia das suas crises e lamentações, vendo a cidade de Jerusalém aos escombros, antes que se entregasse ao desespero, ele eleva o seu pensamento e diz: Senhor, Tu és a minha porção. Tu és a minha porção. Eu estou falando, gente, de enxergar em Cristo, na relação com Ele, a mais valiosa riqueza que um homem ou uma mulher poderá desejar nesta vida. Por isso que esta noite nós cantamos o Natal. As vozes se elevaram desse lindo coral, as melodias tocaram o nosso coração, as cenas foram belíssimas, mas o Evangelho de Mateus nos lembra que quando os cânticos cessaram, quando a estrela parou sobre a casa, quando os magos entraram e viram o menino, eles se prostraram, porque diante do Cristo do Natal, a única resposta é a verdadeira adoração. O Natal, portanto, não é apenas um evento para ser celebrado, é um rei que nasce e exige adoração. Ninguém ficará sem responder diante do anúncio do rei. Portanto, meus irmãos, nesta noite, neste fim de tarde, não somos chamados apenas para admirar as cenas, mas para nos ver nela, diante deste rei que está no nosso meio. Alguns ouviram a notícia, se perturbaram, outros souberam a verdade, mas não se importaram. Mas os que verdadeiramente creram, eles se prostraram, eles adoraram, e ao voltar, voltaram por outro caminho, porque está diante dele, muda por completo o nosso destino e a nossa história. Que esse Natal não termine apenas com belas canções, mas que seja também uma tarde e um momento de corações rendidos a este rei. Que não saiamos apenas emocionados do que vimos, mas transformados, porque Cristo nasceu para reinar. Portanto, o convite feito ecoa e chega até a Tereza Cristina nesse fim de tarde. Adorai, adorai, o rei nasceu, adorai, adorai porque os céus adoram, adorai porque os humildes pastores adoram, adorai porque homens distantes e poderosos vêm ao encontro desse menino para adorar, adorai porque o universo se prostra diante dele, adorai porque está dito acerca dele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso adorai, 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 levante suas mãos, adorai, esse é o grito dos céus para a terra, adorai, o Filho de Deus nasceu, adorai-o, adorai-o. Que ninguém levante o rosto, que todos se prostrem. O grande Deus é manifesto, o grande Deus se fez carne. Adorai, adorai. Curve sua cabeça, Deus bendito. Não há uma resposta a ser dada mais óbvia, mais adequada ao anúncio glorioso da vinda do Filho de Deus, senão uma verdadeira e profunda adoração. Nós estamos aqui, Senhor, para isto, e diante da lembrança de que o nosso Salvador nasceu, somos tomados, Deus, do impulso incontido de adorá-lo, de bendizê-lo, a rendição total e plena. Eu oro por irmãos e irmãs aqui, Senhor, que talvez lidem com conflitos na vida, dilemas éticos, talvez idolatrias não resolvidas, que todos os deuses sejam destronados, que não haja nenhum Senhor no coração do teu povo, senão o grande Rei, aquele que nasceu e reina para sempre. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Filho de Deus, nosso grande Rei, Senhor, o nosso Rei Jesus.
Amém, amém. Feliz Natal a todos, em nome de Jesus. Estamos reunidos para dar louvor a Deus. Somente Ele é digno de honra e louvor. Lá no céu, eis os anjos em doce adoração. A Ele nos juntemos e ergamos nossa voz. Dai louvor, já chegou. Estamos reunidos pra dar louvor a Deus. Somente Ele é digno de honra e louvor. Lá no céu, eis os anjos em doce adoração. A Ele nos juntemos e ergamos nossa voz. Dai louvor, já chegou. Juntos vamos dar louvor ao Senhor. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. Juntai-vos em um coro ao Deus eterno, Deus render louvor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Já chegou o jubileu, sim, cante ao Senhor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Todos juntos vamos sim cantar ao Senhor. Todos juntos vamos sim cantar ao Senhor. Todos juntos vamos sim cantar ao Senhor. Cantai louvor.
Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode aumentar essa adoração com palmas aí, meus irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Estamos terminando a nossa primeira sessão do musical Adorai com o nosso coral. Nossa gratidão à Maestrina Socorrinha, em todos os nossos coristas, toda essa equipe maravilhosa. Irmãos, tem pastor que foi promovido a rei nessa cantata, né? É verdade. A igreja vai crescendo, tantas coisas lindas, maravilhosas acontecendo. E agora nós vamos nos despedir com a bênção final. Já tem uma multidão aí esperando. Só vai dar tempo de você dar um abraço quem está ao seu lado. Feliz Natal. E meu irmão, Deus te abençoe. Sai rapidinho. Saída pela direita, pela esquerda. Você sai muito rápido, porque já tem gente esperando. A fila já está lá no outro quarteirão. Quem quer receber a bênção agora, levanta sua mão. Deixa a mão levantada. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as comunhões, a consolação, o poder, a virtude do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, seja com todo o povo de Deus, no culto presencial, online, na nossa celebração de Natal, musical Adorai, desde agora e para sempre, e todos com muita alegria podem dizer amém? Amém. Saúde quem está ao seu lado, diga um Natal abençoado, Deus te abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, estamos terminando a primeira sessão do musical Adorai. Deus abençoe o nosso coral. Saiam, por favor, devagar. Deus os abençoe. Todos que puderam estar nesse momento. Logo mais às 19 horas. Prazer, meu irmão. Amém. Obrigado. Glória a Deus. 19 horas já vamos estar dando início à segunda sessão.